Olá, galera! Vamos a mais uma aula de Geografia com o professor Luiz Bezerra. Então, nesta aula, vamos falar sobre o relevo terrestre, suas principais formas, características, como também os agentes modificadores desse relevo. Então, sobre formas do relevo terrestre. O relevo terrestre, na realidade, são as diversas formas que a superfície apresenta. E o relevo terrestre está dividido em 4 formas principais. Essas 4 formas principais são as montanhas, planaltos, planícies e depressão. Essas outras aqui estão inseridas dentro dessas 4 formas principais do relevo. Montanhas são a parte mais elevada do relevo. Geralmente é considerada uma montanha acima de 4.000 metros de altitude. E a cordilheira é um conjunto montanhoso, ok? Então, cordilheira, na realidade, é um conjunto de montanhas. Planaltos são aquela parte do relevo que tem formas aplanadas, mas também pode ter formas irregulares. Mas o que caracteriza mesmo um planalto é que está no processo de desgaste. Exemplo também de planalto, serras. Então a serra são um conjunto de morros, tá? Que não chegam a ser montanhas. Então um conjunto de morros que é uma forma de planaltos. Colina também é uma forma de planalto, né? A colina já tem o seu topo mais arredondado, tá? Planície. Planícies são áreas mais rebaixadas que está em processo de formação. Essa é uma das principais diferenças de planaltos e planícies. Enquanto os planaltos estão se desgastando, as planícies estão em formação. Tá? E o vale, um vale, muitas vezes está se referindo a uma forma de planície ou uma forma de depressão. Tá? Depressão são áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas. Geralmente, as depressões são provocadas por um rio, como podemos ver na imagem. Pode ser também pela acomodação da crosta terrestre. Então, quando muitas vezes se referimos a um vale, são áreas rebaixadas. Quando você estiver no local e observar e tiver o vale, você vai ver que foi rebaixado. Geralmente foi escavado por um rio aí ao longo de milhões de anos. Bom, gente, agora vamos ver, diferenciar essas duas palavras aqui, ó, alturas e altitudes. Ambas são medidas verticais, mas existe uma diferença entre elas. Altura está se referindo a uma medida vertical da base até o topo, tá ok? Então, geralmente quando se fala na medida de uma pessoa, nós estamos falando de altura, que é dos pés à cabeça. Os pés à base, o topo à cabeça. Já a altitude, não. A altitude já tem como referência o nível médio do mar. Então, a altitude também é a medida vertical do nível médio do mar até o topo. No caso, geralmente, relevo, nós vamos falar de relevo, geralmente, usando o termo altitude. Ok? Como sempre com relação ao nível médio do mar. Bom, essas formas de relevo, aquelas que eu falei, as 4 formas principais. As montanhas, parte mais elevada, acima de 4.000 metros, inclusive a montanha mais elevada do nosso planeta é o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, 8.848 metros de altitude, quase 9 quilômetros de altitude. Então as montanhas são as partes mais elevadas. Aí nós temos os planaltos, né, que são áreas que estão em processo de desgaste. E esse material que vai desprender-se dos planaltos vai acumular aqui, ó, nas planícies, que estão em processo de formação. Tá? E as depressões, nós temos 2 tipos de depressão. A depressão absoluta é aquela em que está rebaixada em relação às áreas vizinhas e está abaixo do nível médio do mar, como podemos ver aqui nessa imagem. A maior depressão absoluta do planeta Terra é o Mar Morto, com aproximadamente 292 metros abaixo do nível do mar. E a depressão relativa são áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas, mas está acima do nível do mar, como podemos observar nesta imagem. Bom,
Aqui nós vamos ver aqui um pouquinho mais do que eu falei, só que de forma escrita, né? Sobre as formas de relevo, e vou dar uma pinceladazinha também sobre o relevo brasileiro. Não vou aprofundar sobre o relevo brasileiro. Bom, então formas do relevo, nós temos as montanhas, planícies, planaltos e depressões. As montanhas, como eu falei, ó, são as formas do relevo de maior altitude na superfície terrestre. As planícies são áreas de apresentam pouco acidentadas, sem grande desnível do terreno, e está em processo de acumulação, enquanto que os planaltos já são mais irregulares, né, o processo de desgaste predomina, e esse desgaste vai ser provocado pelos chamados agentes modificadores, que vamos falar um pouquinho mais sobre eles, né, como vai provocar erosão, provocado pela água da chuva, rios, vento, gelo. E as depressões são superfície do relevo rebaixada em relação ao terreno que está ao seu redor. Tá? Então essas são as principais formas de relevo. E no caso do relevo brasileiro, nós temos três principais dessas três formas: as depressões, planaltos e planície. No caso do território brasileiro, nós não temos essa forma aqui, no caso montanhas. Por que isso? Boa pergunta. Porque o relevo brasileiro é um relevo muito antigo, ele é uma estrutura geológica muito antiga, bastante desgastada, então nós não temos montanhas aqui. Por sinal, o ponto mais elevado do nosso relevo, que é o Pico da Neblina, que alguns autores trazem como aproximadamente 3.014 metros, é o ponto mais alto, quer dizer, não é considerado uma montanha, né, que fica lá no estado do Amazonas, na fronteira com a Venezuela. Agora vamos ver os agentes modificadores do relevo. Nesse caso aqui são os agentes internos, isto é, que vêm do interior do nosso planeta. É o caso do vulcanismo, né? Podemos ver aqui na imagem, um vulcão expelindo lava, então esse material vai sair e vai haver formação aí, pode formar ilhas, pode formar uma montanha, então esse material vai saindo e vai acumulando na superfície. Aí nós temos também o tectonismo, né, que vai fazer ocorrer dobras e falhas. Aqui são falhas, aqui são dobras. Isso aí devido ao movimento das placas tectônicas, que o tectonismo vai provocar isso aqui, os chamados abalos sísmicos, né, os terremotos, que vai também modificar o relevo. Né? No caso aqui está destruindo construções, mas também constrói, destrói, é aquilo, são modificações. Né? Quando esse abalo sísmico acontece no fundo do mar, vai provocar uma onda gigante chamada de tsunami, né? Que também vai alterar o relevo. Bom, aqui vamos aqui nesse mapa conceitual, o mapa mental, nós temos, olha, os agentes internos, que eu falei há pouco tempo, né, que são chamados de endógenos, tectonismo e vulcanismo. O tectonismo ele provoca os chamados epirogênese, que é a formação de planícies, chapadas, e o orogênese é a formação de montanhas. Vulcanismo pode ocorrer as intrusões e as erupções. As intrusões é quando esse material vem, mas não chega até a superfície, ele vai se acomodando, formando aí as montanhas em domo. Enquanto que as erupções, eles vão formar os cones vulcânicos, vai haver derramamento de lavas, basaltos, então são formas diferentes. Tá? E os agentes externos, chamados de exógenos, nós temos aí, aqui nós temos rios, gelo, ventos, mares, temos a chuva e temos também o próprio homem, que é hoje um agente externo aí, modificador do relevo. Então, com esses agentes externos provoca a erosão, e dessa erosão vai haver também um processo de acumulação. Por exemplo, os rios formam vales, terraços, morros, testemunhas e acumulação em planícies aluviais, deltas. Os gelos provocam a formação de vales em forma de cirros, né, que são acumulação através das morenas e lagos. Os ventos, rochas e montanhas são desgastados e vai haver a formação de dunas e lóis. Né? Dunas são aqueles morros de areias aí que nós vamos encontrar no litoral brasileiro em alguns locais, né? Desertos de areia. E os mares vão provocar chamadas falésias,
que essas falésias vão se desprender, desgastar e vão formar restingas e praias. Mais à frente vamos ver o que é uma falésia. Bom, aqui nós temos as modificações aí, os agentes externos. No caso aqui o gelo, né? Isso aqui, ó, que eu falei, a morena, que vai formar lagos, né? Então isso aqui vai provocar desgaste na rocha. Isso aqui é o processo de erosão provocado pela retirada de vegetação, essas construções aqui nessas áreas de risco. Então, com excesso de chuvas, esse solo ele vai tornar saturado e com a falta de vegetação aqui na base, esse material vai haver o que nós chamamos de deslizamento, né? Esse aqui são erosões eólicas provocadas pelo vento, então esse material, o vento vai batendo aqui nessas rochas e vai desgastando, dando esse formato, e logicamente vai tirando material de um local e acumulando em outro. Isso aqui é a formação de um cânion, né? Que esse cânion foi formado por esse rio. Essa imagem aqui está mostrando o Grand Canyon lá nos Estados Unidos. Esse rio aqui é o Colorado. Aquilo que eu falei anteriormente, a falésia. Então isso aqui é uma falésia, esse paredão aqui próximo do mar, tá? Então isso aqui foi desgastado com o tempo. Esse material foi retirado pela água do mar e logicamente vai tirar de um local e acumula em outro. Aqui nós temos atividade antrópica, quer dizer, provocada pelo homem. Isso aqui, ó, terreno inclinado. Então, para fazer o plantio, para evitar a erosão, ele faz esses degraus aqui, chamado de terraceamento. Quando essa inclinação é um pouco menor, chama-se curva de nível, essa técnica utilizada. Aqui nós temos uma imagem de uma cidade, né? Veja que aí esse relevo também foi modificado pela atividade humana antrópica. Só para você ter uma ideia, hoje mais da metade da população do planeta mora nas cidades. Aqui no Brasil, mais de 80% dos brasileiros moram nas cidades. Então, quer dizer, modificações aí do relevo provocado pela expansão urbana. E essa imagem aqui está mostrando o quê? Uma mineração, a retirada de minérios para ser utilizado na construção, ser utilizado na indústria, em diversas utilidades. Então essa retirada desse minério vai provocar isso aqui, ó, mudança no relevo. Então hoje podemos dizer que o principal agente modificador do relevo chama-se homem, né? Atividade antrópica. Gente, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo das rochas. Acho que vocês já ouviram falar do ciclo da água, o ciclo hidrológico. Mas as rochas também passam por uma mudanças aí no decorrer, só que enquanto que o ciclo hidrológico da água é mais rápido, o ciclo das rochas é lento, leva coisa aí de milhões, aí bilhões de anos. Então vamos aqui. Ó. Existem 3 tipos de rocha. Não vou entrar em detalhes agora, mas são as rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas se formam aqui, ó, a partir do material expelido pelo vulcão, vem e forma essa rocha. Né? No caso aqui, o mais conhecido é o granito. Né? Então o granito se formou a partir da erupção e do esfriamento do magma. Tá? Bom, esse material, essa rocha magmática, ela pode também voltar aqui, ó, através dos movimentos tectônicos, voltar para o interior do nosso planeta e se fundir novamente, se transformando em magma. Ou essa rocha pode sofrer a chamada sedimentação através dos agentes como a água, o vento, variação de temperatura. Então, essa rocha magmática, ela pode se transformar numa rocha sedimentar, ok? E essa rocha sedimentar, ela pode vir o quê? Sofrer um processo de fusão, né? E voltar novamente para o magma. Ou não ter a fusão, mas devido à elevada calor e pressão no interior do planeta, ela pode passar por um processo de metamorfose, transformar numa rocha sedimentar numa rocha metamórfica. Então, a palavra metamórfica vem de metamorfismo, de transformação. Tá? Como também uma rocha magmática, ela pode sofrer, isto é, em elevado calor e pressão, sofrer essa transformação e transformar-se numa rocha metamórfica. E essa rocha metamórfica, ela pode voltar novamente em estado de fusão, voltar para o estado de magma. Então isso é o ciclo da rocha. Como eu falei, ela é um ciclo que é muito bem mais lento se comparado com o ciclo da água.
Bom, gente, então fica aqui a nossa aula, né? Mas deixa esse pensamento, essa frase aí, ó, pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, seu sonho vai se realizar. Então, gente, sim, você pode. Você tem capacidade, você é capaz. É só ter planejamento, fé, dedicação e esforço, e eu tenho certeza que o sucesso vai sim ser uma marca na vida de vocês. Então fica aqui um abraço do professor Luiz e bons estudos.